Olá, olá, Susana Galão aqui. Bem-vindos a este vídeo, a este sítio. Fantástico. Com um sonzinho maravilhoso de fundo, onde resolvi falar contigo sobre mudança. Mudança, mas a mudança num sentido diferente. Vou repetir-te, claro que tu já deves de saber, né? Para que as coisas mudem, tu tens que mudar primeiro e sem tu mudares, nada vai mudar à tua volta. Mas hoje vou-te falar da mudança num sentido diferente que aconteceu comigo e porque é que há muitas pessoas que muitas vezes nós de fora olhamos e achamos que elas devem de mudar e elas não conseguem ver como nós. Eu, ao longo da minha vida sempre fui rotulada, né, de ter a mania que tinha sempre razão, que era perfeitinha, que eu é que sabia, que era uma malcriada, que não respeitava ninguém. Uma série de rótulos, sempre que eu dizia aquilo que me ia na alma. Eu lembro-me que diziam muitas vezes que eu tinha que mudar esse meu feitio ruim. E eu dizia, ai, desculpa lá, querida, então a minha mãe bate-me e eu não mudei, achas que eu agora, só porque tu estás-me a dizer, eu vou mudar? E a realidade é que, ainda bem que eu não mudei nessa altura, porque não era a altura de eu mudar, mas a realidade é que eu ouvi tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes que eu precisava de mudar, mas como eu não conseguia ver a tal agressividade, a tal revolta, o julgamento, a crítica que eu colocava cada vez que passava a minha mensagem, como dizia uma amiga minha, essa é amiga do coração, amiga, tu também ainda não entendeste, não é aquilo que tu dizes, é a forma que tu dizes. E eu enervava-me tanto e dizia assim, epá, lá estás tu, caraças, se eu estou-te a dizer, eu tenho a culpa que elas não gostem de ouvir a verdade. E ela, está bem. Ficávamos por ali e eu não entendia essa parte da revolta e da raiva e da arrogância que eu colocava quando queria dizer aquilo que eu pensava e aquilo que eu via em variedíssimas situações. E o que me fez ver isso foi quando eu comecei a fazer vídeos de mim com o meu filho. Em 2012, quando o meu filho nasceu, comecei a fazer vídeos e comecei-me a perceber. Não foi logo, não foi só aí, mas aí foi quando eu comecei a ser consciente. Em 2010 eu li um livro que eu já recomendei aqui, que foi o Vencer com as Pessoas, que me ajudou imenso a começar a perceber essas coisas que as pessoas me diziam que eu devia de mudar e que eu já era um bocadinho consciente que devia de mudar, não sabia como e então mantinha-me naquela arrogância. Mas que em 2012, quando comecei a fazer os vídeos com o meu filho eu comecei a ver isso e foi aí onde começou exatamente o grande trabalho de cura dentro de mim, porque eu nem tinha ideia que eu podia ser a melhor versão de mim mesma. Eu achava que eu já era. Estou a brincar. Não achava nada que já era, mas não sabia que podia ser a melhor versão de mim mesma no sentido de tirar o lixo tóxico, sabes? E todas as crenças e todas as porcarias que fui acumulando ao longo da minha vida, enquanto fui inconsciente, né? Enquanto, apesar de desperta, estava adormecida, né? E quando eu tive o meu filho, eu despoltei dentro de mim essa sensação. Se eu quero ser uma mãe melhor, né? Eu tenho que mudar muitas coisas que eu já não apreciava em mim naquela altura, mas que podia e que estava a ter a oportunidade com o meu filho de fazê-lo. E foi por ter olhado para o meu filho e ouvido e visto naqueles vídeos a tal raiva, né? Que vem de memórias da infância, da adolescência e que me estavam a fazer repetir padrão. E eu não quero repetir alguns padrões, não, que a minha mãe teve comigo, não estou interessada em repetir, porque nem ela hoje tem esse tipo de padrão, quanto mais eu que voltei, que fui mãe, né? Que passei a ser mãe. E posso dizer que foi nessa altura, quando eu comecei-me a perceber e que comecei a fazer este trabalho, né, de evolução espiritual, desenvolvimento pessoal mais intenso, que eu comecei a perceber que todos nós podemos, sim, podemos mudar, devemos mudar, sim, se algo nos incomoda dentro de nós. E temos que ter um motivo maior do que nós, certo?
E eu descobrir que, que esta mudança que eu decidi, né, fazer, porque a nossa vida acontece por causa das decisões que nós fazemos, esta decisão que eu decidi, esta escolha que eu decidi fazer de me tornar a melhor versão de mim mesma, tem-me ajudado a ajudar tantas pessoas e a mim mesma, né, a conseguir fazer mudanças sem imposição, sem ser com muito esforço, com muita dor, com muita luta, sem resistência. E é tão bonito ver, quando nós começamos a olhar para dentro de nós e a percebermos que temos tanta luz para oferecer e que só não oferecemos porque estamos cheios de camada tóxica, né? Cheio de lixo, cheio de sentimentos que não nos pertencem, nós começamos a ver alegria, amor por todo o lado. Nós começamos a perceber que a mudança acontece sim dentro de nós, mas que as pessoas só têm que mudar quando perceberem, né? Quando sentirem o clique, porque senão há a tal da resistência, há o tal do esforço, há a tal da vontade de mudar sim, mas sem deixar de ser quem é. Isso não é possível. Nós, para mudarmos de dentro para fora, temos mesmo que deixar muitas coisas que nós pensamos que são nossas, mas que não nos pertencem, para que possa então haver uma transformação, verdade? E era essa a mensagem que eu queria te passar hoje aqui em termos de mudança. Não tentes mudar o teu marido que está aí ao teu lado, não tentes mudar a tua mãe, nem o teu pai que se calhar não te compreendem, não tentes mudar os teus professores. Muda-te a ti, está bem? Muda-te a ti, mas analisa o que é que tu percebes que deves de mudar, vê qual é que é o motivo quais são os benefícios que tu vais ter com essa mudança, porque nós muitas vezes criamos tantas expectativas que os outros é que devem de mudar e que a mudança que nós desejamos tanto que aconteça em nós, primeiro tem que acontecer nos outros, quando é exatamente o contrário. A mudança primeiro acontece em nós, certo? E depois, quando nós mudamos, inspiramos quem está ao nosso redor, verdade? Não te esqueças nunca disto. Não tentes mudar os outros, muda-te a ti sim, mas analisa para perceber se deves de mudar ou não, porque às vezes as outras pessoas estão a ver a situação de um ponto de vista completamente diferente do nosso, como aconteceu comigo, né? Eu não conseguia ver a raiva, nem a arrogância, nem aquela forma um bocadinho buçal que eu tinha de me expressar muitas vezes, mas a realidade é que sinto-me grata e muito orgulhosa de ter, apesar de não ter mudado quando as pessoas me disseram, de ter ficado um bocadinho mais atenta a todas as mensagens, que é como eu faço hoje em dia, e te recomendo a ti que estejas atento e atenta a todas as mensagens que recebes diariamente, porque são elas que te vão dar uma direção do caminho que tu deves ou não percorrer e da mudança que deves ou não fazer. Um beijinho muito grande. Vemos num próximo vídeo onde vamos falar um bocadinho sobre ser livre. Porque é que há tantas pessoas que não conseguem ser livres e outras sim. Beijinhos.